Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou o Madison Barreto, este é o meu sinal. Eu sou cofundador da Libras Escrita, cujo sinal é este. E nessa série de vídeos a gente está compartilhando 6 erros comuns de quem está estudando a Libras ou de quem quer estudar a Libras, ok? Nas aulas anteriores, a aula 1 e 2, se você não viu ainda, tem um link aqui abaixo, assista elas primeiro, porque essa aula de hoje é complementar aquele conteúdo que a gente viu lá, ok? Então agora a gente vai ver o erro 5 e o erro 6, que afasta as pessoas da fluência na Libras, ok? Então, primeiro erro que a gente vai ver hoje é o bimodalismo. O que é bimodalismo, Madison? É você falar e sinalizar ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Preste atenção no que eu estou falando aqui agora, porque isso aqui é o bimodalismo. Você vai falando e vai sinalizando ao mesmo tempo. Agora, se você voltar esse vídeo e colocar ele no mudo, e você for fluente na Libras, ou pedir um surdo para poder olhar, essa sinalização que eu fiz aqui agora não está clara para o surdo. Ok? A sinalização correta seria mais ou menos assim. Viu a diferença entre o que eu falei lá e o que eu falei aqui? Se você não percebeu, volta alguns segundos aí no vídeo que você vai perceber claramente a diferença entre a primeira sinalização, que é o português sinalizado, né, o bimodalismo, e a segunda sinalização. Mas, Madison, eu posso sinalizar então só mexendo a boca? Evite ao máximo. Ah, mas eu trabalho com surdo que é oralizado. Olha, é uma questão muito delicada essa. Eu, particularmente, já trabalhei com um surdo que era muito oralizado. Ele dizia que queria que eu fizesse os sinais. Ele sabia Libras, era fluente, ele sinalizava muito bem, mas queria que eu falasse e sinalizasse ao mesmo tempo, só mexesse a boca, para ele poder aprender as palavras da língua portuguesa. Olha que bonita essa frase. Eu falei com ele assim, olha, você quer aprender o português? Ele falou assim, quero. Eu falei assim, ok, agora não é o momento de você aprender a língua portuguesa comigo, eu só vou interpretar o que o seu professor está falando para a língua de sinais, que é o que você precisa. Você precisa de entender o que ele está falando. São 2 momentos diferentes. Você quer estudar a língua portuguesa, procura um curso, vai ler, vai estudar, vai tentar isso, pode te dar algumas dicas, mas agora não é o momento de você estudar a língua portuguesa. Você tem que estudar o que... Entende? Eu conversei com ele, expliquei, mas é por causa que isso aqui é ruim e tal. Eu falei assim, ok, então eu vou te dar um exemplo. Aí eu dei um exemplo para ele, enquanto eu falava, sinalizava, mostrei as diferenças culturais entre a cultura dos ouvintes, a cultura dos surdos, mostrei para ele muitos outros elementos, mostrei também como que a gramática da Libras e da língua portuguesa são distintas e por que se eu fizesse português sinalizado eu estava atrapalhando ele ao invés de ajudá-lo. Sabe o que ele me falou em seguida? Ele falou assim, Madison, por favor, então faça só em Libras. Pode passar uma linha de costura e fechar a sua boca para que você não fale nada, ok? E eu, particularmente, eu usei o português sinalizado durante muitos anos, né? Antes dessa experiência aí, essa experiência aí foi por volta dos meus 21, 22 anos, já estava muito mais maduro com relação à língua de sinais nessa época. Agora sim eu já era fluente na língua, mas lá na minha adolescência, quando eu comecei a aprender Libras e comecei a interpretar também voluntariamente na igreja, eu não sabia exatamente como fazer, me disseram que era importante eu fazer, mexendo a boca, e eu fiz assim durante muito tempo. Até que eu fui em um congresso e eu vi que lá as pessoas não faziam isso. E aí eu fiquei pensando assim, aí uma palestrante foi e explicou por que ela não fazia. E eu falei assim, caramba, e agora como que eu vou fazer? E eu passei mais de 1 ano para poder me livrar do português sinalizado, para poder me livrar dessa prática de falar e sinalizar ao mesmo tempo. Então até encontros familiares hoje, está lá a família da Raquel, a minha família, a Raquel, minha esposa, ela é surda, a minha família, às vezes entre amigos, se os amigos não sabem Libras ou a família não sabe, dá aquela tentação de você falar e sinalizar ao mesmo tempo, querendo que o surdo esteja se inteirado da situação. Mas o surdo não tá. Muitas vezes já aconteceu de eu falar assim, eu sei que não funciona, mas eu vou fazer só para quebrar o galho da Raquel. E ela olhar para mim assim e falar assim, Madison, você tá cansando sua mão aí à toa. Cansando sua cabeça à toa, não faça. Fala em português primeiro, pare e depois fala para mim em Libras ou o contrário, porque assim não vai funcionar, sabe? E realmente não funciona. Você falar e sinalizar é igual se você assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Então, bimodalismo não te ajuda a ser fluente na Libras. E
O último item de nossa série, adivinha qual é? Bom, eu não sei o que está passando na sua cabeça aí agora, não sei se você faz isso, mas eu preciso falar sobre isso. Não sei se você é professor de Libras, não sei se você tem conteúdos de Libras na internet, mas eu preciso falar sobre isso, porque é algo que tem me incomodado muito. É o seguinte, quando você entra na internet, joga lá no YouTube Libras, você tem lá algumas centenas de milhares de conteúdos. E você, meu amigo e minha amiga, que não sabem Libras ainda, ou que está começando agora, ou que acha que sabe, mas não sabe nada, na verdade, e quem está falando isso? Eu estou falando assim com propriedade, porque isso aconteceu comigo. Eu achava que sabia e não sabia nada. Vou contar mais sobre isso depois. Se você entra lá e você vê aquele tanto de coisas, pessoas sinalizando músicas em Libras, pessoas ensinando o alfabeto, pessoas ensinando isso e aquilo, fazendo crítica a isso e aquilo outro, sabe? E pessoas se intitulam professores, intérpretes, até surdos também, não estou falando só de ouvinte não. O fato da pessoa ser surda não quer dizer que ela sabe língua de sinais, que ela é fluente na língua. Assim como também o fato da pessoa ser ouvinte não quer dizer que ela é hábil com a língua portuguesa ou que ela sabe ensinar a língua. São coisas distintas. Você quer ser professor de uma língua, você tem que estudar aquela língua e como ensinar aquela língua, realmente. E, gente, o que eu mais vejo na internet são vídeos ruins sobre a Libras. Então, o sexto erro dessa série é achar que todos os conteúdos de Libras do YouTube estão certos ou são muito bons. Não são. Definitivamente não são. Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa assim, muito rápida, vendo que conteúdo o pessoal estava compartilhando, se tinha alguma coisa ainda que eu não sabia, afinal de contas. Eu não sei tudo também, sempre eu estou estudando, eu quero sempre me aprofundar mais nessa língua incrível que transformou a minha vida, que foi a Libras. E então eu fiquei assim, pasmado com o que eu vi. Homens, mulheres, magros, gordos, altos, baixos, de toda raça, surdos e ouvintes, usando português sinalizado. Pessoas sinalizando músicas e as pessoas comentando embaixo. Olha que professor bom, olha que professora legal, ela é perfeita, ele é perfeito, eu queria ter um professor, uma professora assim, isso aqui vai me ajudar e muito obrigado, a Libras é linda, ai que bom, eu aprendo muito com seus vídeos. Gente, o vídeo não tinha nada de Libras. Falar que aquele vídeo era português sinalizado também era um insulto, era pior do que isso. Construções que eu mostrei para a Raquel, coloquei o vídeo lá para ela, ela falou assim, Madison, pelo amor de Deus, o que tá dizendo aí o vídeo? Eu não entendi nada, sabe? Eu mostrei para uma outra amiga também que estava comigo, que está caminhando rumo à fluência da Libras, eu falei assim, olha o que você acha desse vídeo aqui. E aí foi engraçado, porque algumas coisas ela percebeu, mas a maioria não. E aí eu percebi a armadilha que isso é. Então assim, se você não sabe nada de Libras, não procure qualquer tipo de vídeo, não vai entrando lá e achando que aquele ali é bom, não. Procure por nome de pessoas assim muito famosas da comunidade surda. Coloca lá professor Nelson Pimenta, Ana Regina Campelo, Mariana Stampf, que são surdos. Coloca lá... deixa eu pensar em mais um nome. Eu não tinha notado esses nomes antes para você. Mais um nome, Rimar Romano Segala. Procura pessoas surdas que são professores, que são mestres, que são doutores, preferencialmente, porque aí você vai saber que realmente ele está usando Libras. Mesmo assim, pode ter um ou outro, mas esses que eu falei aqui são garantidos, ok? Então, você entrar lá e olhar qualquer coisa da área de Libras, assim, realmente você pode estar caminhando anos-luz para fora da sua fluência na Libras, se você estiver aprendendo do jeito errado, com a pessoa errada. E aqui nesse canal, o canal da Libras Escrita, aqui no YouTube, você ainda não faz parte, se inscreve aí. Tem muitos conteúdos de Libras aqui que eu faço, que a Raquel, minha esposa, faz. E olha, tudo que a gente compartilha aqui com você é resultado de muita pesquisa, muita dedicação, muito estudo realmente e muito contato, horas e horas, centenas e milhares de horas em contato com a comunidade surda, com materiais na área de linguística, da língua de sinais, tudo do bom e do melhor e muitos materiais internacionais que a gente usa em nossas pesquisas também, ok? E eu compartilhei esses 6 erros com você porque eu quero realmente que a Libras ajude a transformar a sua vida. Eu acredito que Libras transforma vidas
e que a sua vida pode ser muito melhor se você for fluente nessa língua incrível, como eu sou fluente, como a Libras transformou na minha vida, ok? Eu estou cansado de ver pessoas que acham que sabem Libras e não sabem, mas assim, que querem muito aprender, mas não sabem como aprender, ou acham que sabem e estão se enganando na verdade. Para mim, eu fico muito triste, muito chateado, porque isso afasta os surdos dessas pessoas. Os surdos não gostam de sinalização, mais ou menos, e é como se, sei lá, uma pessoa de outro país vem para o nosso país, você quer ter amizade e tal, mas a pessoa não fala nada de português direito, dá aquela enrolada assim, e a comunicação fica difícil, realmente. Então, por isso eu compartilhei essas dicas com você. E é o seguinte, aqui abaixo desse vídeo tem um link, ou acima, talvez tenha um lugar aqui na tela para você clicar agora, que você vai clicar lá e você vai acessar mais 2 aulas bônus. Essas aulas são exclusivas para quem me acompanha mais de perto. Você vai clicar lá, vai se inscrever gratuitamente e você vai ver 2 dicas de estudo incríveis que vão potencializar o seu aprendizado da Libras. Você vai entender como memorizar sinais com muito mais facilidade rumo à sua fluência aí na Libras, ok? Aqui abaixo, clique lá no link ou aqui acima, compartilha esse link, esse vídeo aqui com seus amigos também, coloca lá Libras Transforma Vidas e aqui abaixo você pode deixar o seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, ok? Então, clica lá no link primeiro, se inscreve para você receber lá as 2 dicas exclusivas para as pessoas que me acompanham mais de perto, ok? Então, abraço forte para você, o meu nome é Madison Barreto, esse é o meu sinal, eu sou cofundador da Libras Escrita, cujo sinal é esse daqui, ok? Então, abração, até a próxima aula, supere seus recordes.